Acompanhando, e tem uma informação que a gente precisa trazer para quem acompanha a programação da Jovem Pan. O pré-candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos, disparou contra o senador e concorrente, Flávio Bolsonaro, chamando ele de criminoso. Santos também questionou os motivos que levaram o senador a se candidatar para assumir o cargo de chefe do Planalto, uma vez que ele nunca quis ser presidente. O fundador do Movimento Brasil Livre também afirmou que Flávio fica em Brasília para fazer negócios e comprar imóveis. Vou começar essa rodada com o Bruno Musa. Renan Santos, que é o pré-candidato do Missão à presidência da República, assim, usando palavras pesadas, né, contra Flávio Bolsonaro. Pesadas, ele parte para temas fortes, ou fala forte, justamente porque ele vem crescendo nas pesquisas, mas ainda, obviamente, muito longe de qualquer situação onde possa concorrer de frente ali, né, pelo menos com o cenário que a gente tem de hoje. Então tem alguns pontos. Nós tivemos a oportunidade aqui, eu fiz o programa, uma vez entrevistei aquele, tá na roda, pode ser? Aqui, e entrevistamos o Renan, e ali ele me pareceu uma pessoa que tem boas ideias, mas eu acho que ainda é bastante novo para o cargo e me pareceu ali bastante, digamos, confiante nas suas próprias ideias, até demais da conta, por sinal. Mas ele ao longo do tempo, toda a sua cronologia aí na história dele, ele tem algumas falas e posicionamentos bastante contundentes, não apenas contra o Bolsonaro, mas ele também já teve alguns posicionamentos ao lado do judiciário brasileiro em meio a todas essas arbitrariedades. Mas, de novo, analisando individualmente, eu acho que ele tem algumas ideias importantes, diminuição ali do montante de municípios, diz que quer diminuir o tamanho do Estado, mas, de qualquer maneira, eu acho que falta ainda muita bagagem, ele é um bom comunicador, mas eu acho que ele precisa tomar cuidado com o que ele fala. Quando ele coloca como criminoso, no meu entender, no meu pouco entender no campo jurídico, ele precisa comprovar o que ele está falando, né? Se de repente isso for solicitado a ele. Então, eu acho que ele tem um longo caminho pela frente e ele está escolhendo justamente bater de frente para chamar a atenção. Pois é, o Bruno Musa mencionou que Renan Santos é muito jovem, ele é de fevereiro de 84, tem 42 anos de idade. Mota, essa manifestação de Renan Santos foi feita em uma entrevista concedida ao portal My News. A produção acaba de me informar. Mas qual é a sua leitura a respeito desse posicionamento? Estratégia eleitoral acabou ganhando destaque por conta dessas falas contundentes? A política sempre teve um grande componente de espetáculo, né? E com a internet, com as redes sociais, muitas vezes a política é tudo. O espetáculo é tudo na política, né? E uma das táticas que mais dá resultado em uma campanha eleitoral é você atacar o candidato favorito, atacar quem está na frente. Isso contribui muito para o espetáculo, isso chama atenção e pode criar em alguns eleitores uma boa impressão. Mas a gente não pode esquecer o que disse Abraham Lincoln. Você pode enganar todas as pessoas por algum tempo e você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, mas você não vai conseguir enganar todas as pessoas todo o tempo. Dávila, não existe um código entre os pré-candidatos ou regras que não estão escritas e talvez Renan Santos em alguns momentos ultrapasse essa linha invisível que existe nas pré-campanhas e até nas campanhas eleitorais? O Mota tocou numa palavra que eu gostaria de pegar aqui como um gancho para começar o meu comentário: o espetáculo. O Vargas Llosa escreveu um livro fantástico chamado A Civilização do Espetáculo. Tudo virou um espetáculo, virou um grande teatro, virou um grande palco. E aí, nesse palco, cada um representa um papel. E, evidentemente, Renan Santos está representando o papel, né? Uma hora ele quer ser o Milei, outra hora ele quer ser o Espriella, sei lá, ele fica em vários estilos. O problema dessa grande sociedade do espetáculo, essa civilização do espetáculo, no qual certamente Renan Santos tem excelentes características para ser esse persona de rede social, mas falta aquilo que eu sempre menciono aqui no programa. Cadê as propostas? Onde é que está a discussão de proposta? De novo,
Olhem para as candidaturas, essas consideradas outsiders que venceram a eleição. Olhe para a candidatura do Milei, sempre colocando o dedo na ferida, discutindo propostas. Sim, tinha a parte do espetáculo, motosserra, tal, mas tinha substância na discussão, tinha coragem para colocar o dedo na ferida. Olha o Castro no Chile, vem cortando, reduzindo o tamanho do Estado, diminuiu a carga tributária de empresas, vem fazendo coisas e sempre disse na campanha que ia fazer. Olha o Spriella, acabou de ganhar na Colômbia. O que está dizendo? Vou acabar com a criminalidade, vou voltar a fazer isso aqui, ter economia de mercado para valer, respeitar a propriedade privada. Então, assim, Canhato, ele teve sociedade de espetáculo, lógico que teve sociedade, o conteúdo de espetáculo, mas teve substância. Cada um se apresentou como aquele que ia resolver um problema que causa muita dor na sociedade. Na Argentina, mais de 300% de inflação. Na Colômbia, a questão da segurança. E Castro, evidentemente, tirando um governo socialista e devolvendo a economia de mercado para os chilenos. Então, Canhato, isso é que eu não vejo nos candidatos de direita. Só vejo o espetáculo, só vejo a turma querendo descobrir qual é a motosserra de cada um. Mas a motosserra não foi o que ganhou a eleição de Milei. A motosserra foi apenas um instrumento para essa sociedade de espetáculo. O que ganhou foi a coragem, a coerência das ideias e mostrar que ele era capaz de resolver um problema que afeta dramaticamente a vida do cotidiano das pessoas. É interessante quando o Dávila menciona a motosserra. Milei se apresentou num primeiro momento para muitos como um personagem, ganha atenção, consegue entrar no celular das pessoas, na televisão, e aí as pessoas começam a entender um pouco daquilo que ele desenhava e sugeria para mudar a Argentina. O Dávila questiona a falta de substância nos candidatos até aqui. Você acha que nesse embate do espetáculo eles brigam para tentar capturar a atenção do eleitor, mas talvez tenha passado o tempo de oferecer alguma coisa, discutir conteúdo? Você acha que estão somente na discussão tentando o clique da pessoa, mas falta entregar substância? Eu não tenho dúvida, mas veja bem, o eleitor brasileiro talvez não queira comprar substância agora, porque está um clima totalmente polarizado há alguns anos e grande parte das pessoas gostam dessa briga. Quando começa a falar a respeito de programas mais a fundo realmente de governo, a coisa começa a ficar chata para uma grande maioria. O espetáculo, essa espetacularização, infelizmente, ela vende muito mais do que um programa muito bem pautado, porque quando começa a falar tecnicamente, grande parte das pessoas não consegue entender isso. Então eu acho que, infelizmente, sim. Como ele trouxe, o Dávila trouxe aqui o fenômeno Milei à tona com relação a tudo isso, não era o showman, como ele muito bem colocou ali, da motosserra. A motosserra representa uma série de outras coisas. Eu tive a oportunidade de estudar, como eu já falei, estar com o Milei, estudei com o mesmo professor que ele, que hoje é o mentor dele lá, que é um professor espanhol, estudo da Escola Austríaca de Economia. E o Milei, ele é um profundo intelectual no tema. Você pode concordar ou não com o tema, mas ele conhece como poucos ali os livros, ele engoliu tudo aquilo e ele sabe profundamente o que ele fala. Agora, uma das coisas nessa espetacularização que me deixa bastante claro que houve isso e que há isso, eu vou lembrar de um post em que o próprio Renan, que é o nosso tema agora da conversa agora, escreveu em abril de 2024, quando ainda estava no auge daquele processo todo do judiciário sendo protagonista por completo das vidas e da censura no Brasil. Abre aspas porque o Renan escreveu: esse papo de que não devemos permitir o banimento de contas pelo STF soa muito como um viralatismo patético. Para essas pessoas, um CEO como Zuckerberg pode decidir banir uma conta pelo motivo que bem entender, mas a Suprema Corte do país não. Gritar que o STF pratica censura dá, sem dúvida, bastante clique. E agora, quando deixou de ser conveniente, ele passou a criticar também as ações do próprio judiciário. Em nenhum momento desse período todo em que o MBL apoiava o Bolsonaro, ele não fez críticas às decisões monocráticas, à ausência do contraditório e todas as arbitrariedades que o judiciário brasileiro praticou ao longo desses últimos tempos. Então, me parece sim que há uma espetacularização e, infelizmente, o público compra mais isso do que algo técnico.
Você, o Mota sempre gosta de discorrer a respeito da ausência de conteúdo, mas dizendo, é assim mesmo que funciona já há muitos anos, né, Mota? Me desculpem insistir nesse ponto, mas eu vou dizer mais uma vez, eu não conheço nenhum eleitor que compara os projetos, os programas, né? Os partidos, os candidatos a presidente costumam publicar aqueles documentos com 80 páginas, 200 páginas. Eu nunca conheci nenhum eleitor que lesse, botasse um ao lado do outro, fizesse uma planilha, deixa eu pontuar aqui para ver em quem eu vou votar. Isso não existe, né? Os maiores conhecedores de marketing político, de eleição, de ciência política confirmam isso. A decisão do voto é essencialmente uma decisão emocional. É uma decisão que você toma baseado em coisas que você já sentia antes, né? Então, se você é de direita, você não tem dúvida em quem você vai votar nessa eleição. Se você é de esquerda, você também não tem dúvida. Só quem ainda está no meio, eu acredito que um pequeno percentual da população brasileira ainda não sabe se é de direita ou se é esquerda, esses ainda estão em dúvida. As pessoas tomam as suas decisões de voto baseado na aparência do candidato, na recomendação de alguém. Isso para deputado, para senador, né, para vereador, que a quantidade de candidatos é maior. Então, essa falta de ideias, falta de propostas, que é absolutamente gritante em alguns candidatos, né? Se o sujeito se coloca inequivocamente como sendo de direita ou de esquerda, você já pode deduzir quais são as propostas dele, né? Ninguém é de esquerda e é a favor de menos impostos. Isso não existe. Eles querem mais impostos, um Estado grande, para poder tomar conta de todo mundo. Agora, esses candidatos que não são nem de direita nem de esquerda, que querem renovar, querem trazer coisas novas, isso é um reempacotamento de uma coisa que a gente já viu muitas vezes e que não deu certo, chamada de terceira via. Gostou do corte, né? Não esquece de se inscrever e dar o like. Te vejo nos próximos cortes desajustados.